Você sabia que 35% da população mundial são crianças e adolescentes? E desse número, 4% dessas crianças sofrem de depressão. 1 a cada 5 crianças sofre de doenças emocionais. Muitos pais nem sabem que seus filhos podem estar sofrendo de depressão ou que nem acreditam que criança pode ter depressão. E o que eu vou te falar hoje, o que eu quero conversar com você hoje, são sobre dicas que nós podemos aplicar dentro da nossa casa para evitar a depressão. Eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, sou escritora, idealizadora do método CCH, Criando com Histórias, e eu crio conteúdos diários sobre o desenvolvimento da criança e sobre atitudes dos pais que vão influenciar, determinar negativamente ou positivamente o desenvolvimento da criança agora ou no futuro. Você já ouviu essa frase? Que psicólogo é pra gente louca? Pois é. Muita gente pensa assim e muita gente fala isso o tempo todo. Então eu já vou te falar que por amor ao seu filho, você precisa desconstruir essa mentalidade e entender a importância que hoje o psicólogo tem na vida da criança. Então vamos lá. O que é depressão? Ao contrário do que a gente pensa, depressão não é um estado de ânimo triste. E é importante a gente falar do estado de ânimo. A tristeza, quando ela fica constante, ela vira um estado de ânimo. E a gente tem naturalmente condições de mudar o estado de ânimo. Então, o estado de ânimo triste, normalmente, ele não quer dizer depressão, mas ele pode levar à doença, ele pode levar à depressão. Mas é interessante a gente pensar que há diferentes reações. Cada caso é um caso e cada criança se apresenta de uma forma, apresenta esses sintomas ou essas características de uma forma diferenciada. A gente não pode colocar um padrão. O padrão é que existe a doença e que ela está assolando as nossas crianças. No artigo de depressão infantil da psicóloga Elisete Venson, ela diz o seguinte, que a depressão infantil, ela se trata de um distúrbio de humor que vai além da tristeza normal, da tristeza aparente que acontece no dia a dia e temporária. Ela é uma perturbação orgânica, ou seja, a depressão é uma doença e que sofre e que envolve variáveis, ou seja, ela pode sofrer variações e ela vai ser influenciada por questões ambientais, questões sociais, psicológicas e biológicas. Quando a gente fala de biológicas, a gente está falando dessa herança, de uma herança genética, até porque crianças que são filhos de mães depressivas têm até 8% de chance de ter a depressão. E de pais depressivos, elas têm até 3 vezes essa possibilidade agravada. E dentro também dessa questão biológica, a gente ainda pode citar que uma criança prematura ou uma criança que nasce com baixo peso, ela tem grandes possibilidades de ter depressão. E agora, quanto às questões ambientais, nós vamos falar de tudo aquilo que envolve o dia a dia, a vida da criança. E quando a gente fala do ambiente, eu quero chamar a atenção para a negligência. A negligência é um fator essencial e prejudicial que deixa a criança vulnerável à depressão. E é importante a gente pensar que hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar que a negligência é um crime contra a criança. Mas como é que a gente negligencia? A gente negligencia a criança nos cuidados, na atenção. Então, quando falta carinho, e quando a criança sofre privação de afeto, isso é negligenciar. E isso deixa a criança vulnerável à depressão. Na verdade, toda criança que tem que chorar muito e que tem que lutar muito para ter uma necessidade atendida, ela fica vulnerável à depressão, ela fica entristecida. O bebê, quando precisa chorar para ter as necessidades básicas atendidas, para ter alimentação, para ser saciado, no sono, no banho, nos cuidados diários necessários para o desenvolvimento desse bebê, ele fica vulnerável à depressão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque essa
essa negligência, essa ausência desse carinho, do afeto, até porque o carinho, eu já falei numa outra live, num outro conteúdo que está lá no YouTube sobre o carinho, ele molda o cérebro da criança, porque a ausência dele causa perturbação, ao mesmo tempo que o afeto, o carinho, desenvolve, propicia um melhor desenvolvimento para a criança. E aí o que acontece? A ausência disso tudo, desse carinho, dessas atenções, dessa atenção, dessa necessidade suprida, ela deixa a criança propensa a se envolver com delitos na vida adulta e, ao mesmo tempo, a desenvolver a depressão. Então, preste atenção e fique atento em relação a suprir as necessidades do seu filho. Tem um psiquiatra, ele chama Luiz Rajos Marcos, aqui de pertinho da gente, aqui de Belo Horizonte, e ele disse o seguinte: o que deixa uma criança vulnerável à depressão? Primeiro, pais digitalmente distraídos. Você, pai, mãe, você fica muito tempo na internet, com o celular, enquanto a criança está do lado, precisando de alguma coisa? Preste atenção. Ou pais muito ocupados. É um outro extremo que também deixa a criança propensa à depressão. Tablet para suprir o tempo que os pais não têm para os filhos. Você é desse tipo de pai que dá para a criança o tablet e o celular porque você está muito ocupado ou você está estressado e aí você quer que o tablet faça esse trabalho para você? Então, isso é um outro fator. Regras e limites mal definidos. Se você é frouxo para colocar regras e limites, isso gera na criança uma instabilidade, uma insegurança. Falta de rotina. Essencial a rotina para o desenvolvimento da criança. A falta dela vai deixar a criança vulnerável à depressão. Ganhar tudo de mão beijada, ou seja, quando tudo é fácil demais para a criança, né, isso pode gerar transtorno, o sono inadequado e a alimentação desequilibrada. O sono, gente, é um sinal de alerta. A falta de sono ou sono inadequado deixa uma pessoa vulnerável até o suicídio. A pessoa, ela adquire transtornos por causa da falta de sono. Imagine a criança, né? Outra coisa, um estilo de vida sedentário. Criança tem que brincar, tem que desenvolver o tônus muscular, tem que se desenvolver. E a brincadeira que propicia isso. Quando a criança tem uma vida sedentária, principalmente por causa da internet, ele fica vulnerável à depressão. A estimulação sem fim. Existem pais que estimulam demais, e eu estou falando aqui em tudo. Estimula demais através da internet, através de brinquedos, brincadeiras. E existem pais que estimulam de menos. São dois opostos que causam problemas que deixam a criança vulnerável à depressão, a gratificação instantânea e a ausência de momentos chatos. Olha só que interessante. A ausência de momentos chatos na vida da criança faz com que a criança não saiba lidar com a frustração. Então é preciso pensar que a criança precisa sim lidar com frustração, lidar com momentos chatos, que isso é importante. E tem uma coisa que eu gosto de acrescentar, famílias que têm falta de informação sobre o mundo da criança, sobre o desenvolvimento da criança. A criança é muito mais, a vida da criança é muito mais do que dar o alimento e dar banho e cobrir ela e suprir as necessidades básicas dela. A criança tem outras áreas que precisam ser atendidas e que precisam ser supridas. E quais são as situações que podem causar depressão? Uma delas, que é uma das principais, que está encabeçando essa lista, é o distanciamento do pai na vida da criança. Eu estou falando aqui da figura masculina. Essa é uma das principais justificativas do entristecimento da criança. Ao contrário, é que crianças que têm um melhor relacionamento com o pai ou com os pais, elas conseguem se desenvolver melhor em todas as áreas. Uma outra situação que causa depressão, pai separado, a mãe separada. Lembre-se que tem uma relação, um relacionamento amoroso que não deu certo, mas existe um relacionamento entre pai e filho que precisa dar certo. Então você precisa dar atenção, tá? Precisa ficar atento, porque esse relacionamento tem causado muito problema, deixado a criança vulnerável à depressão. Uma outra situação que tem causado depressão hoje, que está encabeçando essa lista, é a violência. A violência do pai
contra a mãe. Eles fizeram uma pesquisa que a cada 10 crianças, pelo menos 4 viram o pai agredir fisicamente a mãe. E isso é uma das situações que causa depressão, além de mães muito violentas com seus filhos, porque existe uma quantidade muito grande de mães que são violentas, mas existe também uma violência que é psicológica. Tá? E aqui eu quero falar que pais que humilham, que depreciam, que invalidam o sentimento da criança em várias situações, que discriminam, que desrespeitam a criança e acham que isso não é violência, isso tem encabeçado a lista de situações que causam depressão. Olha, existem 7 tipos de violência. Esse tipo de violência, principalmente a violência dentro da família, ela tem sido a principal causa de prejuízo à qualidade de vida da criança. Por quê? Porque ela afeta a escola, a aprendizagem da criança. A criança que passa por violência afeta o sono, afeta a alimentação, afeta a tranquilidade da criança. E por isso ela é altamente prejudicial à qualidade de vida da criança. E criança que não tem qualidade de vida, ela vai o quê? Vai se entregar ao entristecimento e pode entrar em depressão também. E a outra violência é a violência sexual, que é um grande fator de risco, porque criança que sofre abuso sexual, abuso físico e emocional, isso causa grande lesão na personalidade da criança. Outra causa de depressão, e que às vezes a gente não dá muita atenção, é a perda de alguém da família. Principalmente dependendo do grau do relacionamento, da qualidade desse relacionamento da criança com essa pessoa, a criança entra em depressão. Pensa bem, você que é adulto, quando você perde alguém da sua família, ou algum amigo, alguém que é muito chegado em você, não é comum a depressão logo após a morte de alguém? Você tem que trabalhar, você tem que viver o luto. Agora você imagina a criança, mas geralmente a gente não dá muita atenção. A gente acha que a criança vai brincar e vai esquecer, mas não é bem assim. Principalmente como e quando a revelação da morte dessa pessoa é feita para a criança, tudo isso afeta. E como as pessoas reagem e esperam que a criança reaja. Às vezes a criança se entristece lembrando da morte da pessoa, dessa pessoa, né, desse convívio que faleceu, e a gente xinga a criança, a gente acha ruim e fala que ela tem que esquecer, que passou. Todos nós precisamos de um tempo de luto. A criança também, ok? Então a gente precisa pensar que quando alguém morre, há um rompimento de um vínculo na vida da criança. E o ideal é que uma outra pessoa, principalmente da família, assuma esse lugar, essa ausência, esse lugar de cuidado na vida da criança, para que ela sofra menos e supere essa perda com mais facilidade, ok? Uma outra situação de violência é a violência entre irmãos. A gente acha que não, mas isso afeta a criança porque deixa a criança se sentindo menos amada ou intimidada. Então pensa nessa situação. E a violência na escola. O bullying tem que ser tratado, tem que ser discutido. E a família precisa entrar em ação, precisa ir à escola, precisa conversar com a criança, porque isso tem sido causa de depressão e até de suicídio entre adolescentes hoje. E aqui a gente precisa pensar alguns fatores biológicos, né? Eu falei que mães com depressão, pais com depressão, a criança tem essa probabilidade de ter também a depressão, mas também existem outras situações, as questões hormonais. Por que a mulher tem mais depressão? Por causa de problemas hormonais, de variações hormonais que acontecem mais na mulher do que no homem. Ao mesmo tempo, na infância, os meninos são mais susceptíveis, os meninos adquirem mais depressão do que as meninas. E na adolescência já são as meninas que apresentam mais depressão do que os meninos por causa dessas mudanças, dessas alterações hormonais que são mais comuns nas meninas.
E atentem-se às crianças prematuras, ok? Quando há ocorrência de pelo menos dessas 3 situações que eu citei aqui acima, da violência, da morte de um ente querido, do bullying, etc. Quando há pelo menos 3 situações, você já é um sinal de alerta para que a criança esteja num quadro de depressão. A gente precisa pensar que é diferente falar de depressão do adulto e depressão da criança. Por quê? Porque a criança não sabe falar como o adulto que chega diante do psicólogo ou diante de um amigo, principalmente a mulher que tem mais essa facilidade, e chega e relata e fala o que está sentindo. Né? Porque às vezes a depressão, a dor que a pessoa sente é como se fosse uma dor física, um quadro físico. A criança é diferente. Né? A criança não consegue expressar realmente o que está sentindo. Então, como é que ela vai expressar isso? Geralmente, ela vai apresentar num quadro de baixa autoestima, ela começa a se sentir invalidada ou numa agitação intensa. Olha só, não é diferente? Existem crianças que se entristecem e se isolam e outras ficam muito agitadas e falam demais. Então, a gente precisa estar atento. Entristecer, ficar triste, é uma coisa até natural, mas quando ficar triste constantemente é sinal de alerta, principalmente quando essa tristeza ela vem com irritabilidade. Então, a gente precisa estar atento à irritabilidade, à ira, à agressividade, a culpa, o sentimento de culpa. Criança que está lidando geralmente com o sentimento de culpa é sintoma de depressão. E o que a gente faz, principalmente na escola? A gente confunde isso tudo, esse quadro, muitas vezes com transtornos de aprendizagem, com TDAH, com outros transtornos. E às vezes é uma depressão. A criança está com uma depressão. Então, a gente precisa o quê? Nesses quadros, quando a criança apresenta esses quadros, a gente precisa o quê? Buscar a ajuda de um profissional. É preciso ficar atento, principalmente se tem perda de sono, perda de apetite, ou o contrário, a criança começa a comer desesperadamente. Né? Quando o apetite é alterado, quando o cansaço, criança que está constantemente cansada, além de múltiplas queixas físicas sem causa aparente. Tudo isso a gente precisa ficar alerta e procurar aí um psicólogo. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Geralmente na escola, quando você perceber criança entre 6 e 7 anos, na escola, quando ela começa a apresentar sintomas físicos, seguidos de ansiedade, como dor de cabeça, dor de barriga, constantemente a criança está reclamando sobre isso, fadiga, tontura, mas não há um sintoma, não há uma causa. Né? Isso está acontecendo constantemente, com irritação, com hiperatividade, com agitação no sono. Então é preciso ficar atento. Criança que passa a fazer xixi na cama de repente, ela não fazia antes, mas agora faz, e começa a fazer também na calça, fazer xixi na calça, não conseguir chegar a tempo no banheiro, choro frequente, precisa ficar atento. Eu estou aqui tentando te mostrar vários quadros que são para a gente se alertar, para o papai e para a mamãe se alertar, ficar atento, porque a criança pode estar num quadro de depressão. Bom, um dos efeitos da depressão no cérebro vai ser exatamente a dificuldade de concentração. E isso vai refletir onde? Na aprendizagem. Então, olha, o que a gente precisa pensar nisso? Quanto tempo a criança vai apresentar esses sintomas? A partir de 15 dias, ou seja, a partir de 2 semanas, você já pode procurar ajuda. Porque já é suficiente para afligir o desempenho da criança na aprendizagem na escola. Então, olha, se a criança perde a vontade de brincar, de ir à escola, e quando ir à escola se torna um suplício, então, e ela chega a chorar intensamente,
pode começar a procurar ajuda, ok? No adolescente, o que eu gosto de chamar a atenção? É o isolamento. Não é normal o adolescente se isolar. Adolescente gosta da turma, gosta do grupo, gosta de estar entre os amigos. E se ele começa a se isolar, isso é sinal de alerta. Principalmente o fato de não ter aspiração, de não falar sobre sonhos, novas construções, isso tudo é sinal de alerta. Principalmente o fato de não ter um sentimento de pertencimento ao grupo, à escola ou à casa. A última pesquisa que eu li, uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre crianças, sobre adolescentes que tentaram suicídio, o que encabeçou a lista é os adolescentes que diziam que não se sentiam importantes dentro de casa. A maioria desses adolescentes, eles não tinham uma tarefa, uma atividade, eles não faziam nada em casa. Isso dava a esses adolescentes um sentimento de inutilidade. Pensa bem o quanto é importante, desde criança, a criança ter tarefas, a criança ter responsabilidades, e isso na adolescência vai refletir, é mais importante ainda. E a questão da automutilação é outro fator assombroso que os pais precisam buscar ajuda. Antes de falar dos tratamentos, eu quero pontuar aqui que o tratamento psicológico, que ir no psicólogo, que fazer terapia, é como ir ao médico ou ir ao laboratório fazer um exame de sangue para ver como é que você está. Porque há um processo terapêutico em falar. Falar traz cura. Você precisa estar atento àquilo que o seu filho fala. A criança, ela está sempre dando sinais. Ela está sempre falando alguma coisa. Nós é que precisamos estar atentos e ouvir realmente, escutar realmente o que a criança está falando. Então, os tratamentos de depressão, vamos lá, da contação de histórias, ela tem um efeito altamente positivo na depressão. Porque no momento da contação de história, um ambiente afetivo se instala e o pai ou a mãe, eles se fazem presente. Isso supre uma necessidade, uma carência da criança. Eles se baseiam muito na terapia. A terapia vai ajudar numa quantidade de produção de neurotransmissores que vão aí agir no combate à depressão. Mas os esportes vão fazer com que o corpo todo combata a depressão. Então, os esportes são importantes. Aqui também vai entrar a musicoterapia, que já são terapias com música, mas também aprender um instrumento é altamente eficaz no combate à depressão. O remédio, falar sobre o remédio é importante. Por quê? Porque a gente acha que o remédio vai resolver o problema. O remédio, ele vai agir na recaptação desses neurotransmissores, ou seja, há uma produção mínima de neurotransmissores e o remédio vai acelerar essa recaptação. O ideal é que o nosso cérebro produza mais neurotransmissores, no caso aí a serotonina e outros neurotransmissores que vão combater a depressão. A atividade física, ela vai produzir muito mais, o esporte, a brincadeira, então a criança precisa de outros fatores além do remédio. Não é normal a criança ser tratada com remédio, porque a depressão tem os estágios, o leve, o moderado e o caso grave. Então, nos casos graves é que é recomendado o remédio. Caso contrário, o médico não vai recomendar o remédio. Para o adolescente, é a mesma coisa. Mas quando o médico precisar indicar o remédio para o adolescente, deixa eu te chamar a atenção. O acompanhamento, o monitoramento diário, constante se faz necessário. Porque o remédio, na vida do adolescente, ele tem sim situações onde ele causa um efeito de contrário e puxa o adolescente para a depressão. Então, o remédio vem ajudar, mas ele precisa ser monitorado e constantemente você precisa dar esse retorno para o médico, para o psiquiatra, para ele ver se esse remédio, se ele está fazendo bem, se o efeito é positivo, se esse é o remédio adequado, porque o remédio tem um tempo para fazer efeito. Para a gente finalizar, tem 2 dicas muito importantes para nós pensarmos a depressão infantil hoje em comunidade. O CRAS,
as igrejas, as escolas, os centros de saúde, para a gente criar programas preventivos para toda a comunidade de informação sobre a depressão. Há muita falta de informação e a gente precisa ficar atento. Então, olha, é importante que a comunidade crie esses polos, esses centros de prevenção e de informação para toda a comunidade sobre a depressão infantil e a depressão por um adolescente aí. E também criar programas educacionais sobre depressão com o objetivo de atender crianças que fazem parte de um grupo de risco. Existem sim, crianças que fazem parte de um grupo de risco. Eu falei aqui sobre crianças que são filhas de mães ou pais depressivos, crianças que fazem parte de famílias muito violentas e outras situações. Então é importante a gente estar agindo na prevenção. E esses grupos, esses centros comunitários são altamente efetivos nesse momento. Bom, e para finalizar eu quero dizer aqui que para pais e mães, a criança ela está o tempo todo se comunicando com você, ela convive com você. Você precisa parar um pouquinho e olhar com o mesmo olhar e no mesmo nível da criança. E ouvir, além de escutar, interpretar a fala da criança. A criança o tempo todo ela está nos dando sinais. O que acontece é que nós não sabemos lidar e nós precisamos aprender a buscar informação e a aprender a lidar com a depressão na vida dos nossos filhos. Pode ser que o seu filho esteja em depressão e você nem se atentou para isso. Por isso que eu trouxe tanta informação, tantos dados para você pensar. Criança precisa de brincar, precisa de sair, precisa de ir para o parque, sabe? Precisa fazer piquenique, precisa brincar de mangueira. A criança não pode ser refém das redes sociais e da vida, de um estilo de vida de adultos. Criança precisa viver a vida de criança e adolescente precisa viver a vida de adolescente e se sentir amado e cuidado e ter aí as suas necessidades afetivas, emocionais e físicas supridas. Bom, é isso que eu quero deixar para você. Fique alerta, deixa aí os seus comentários, se você gostou, o que foi importante para você aqui nessa live, deixa aí os seus comentários e vamos continuar conversando e falando sobre esse assunto. Né? Não é só porque é Setembro Amarelo, não é só porque é um alerta para a gente sobre a depressão e sobre o suicídio. Não só em setembro, mas sempre vamos falar e vamos alertar as famílias sobre esse assunto, ok? Um beijo para você e para essa criança que está aí na sua casa. E até a semana que vem.